Olá, doutores e doutoras, tudo bem por aí? Como que vocês estão? Me conta uma coisa, você já ficou com dúvida na hora de precificar os seus honorários, na hora de cobrar pelos seus serviços? Quando você está ali atendendo o cliente ou quando você está conversando com um cliente em potencial e ele pergunta: e aí, doutor, quanto que vai ser? Quanto que vai custar para fazer esse serviço que o senhor está me falando? E aí você para e pensa, meu Deus, quanto que eu falo agora? Quanto que eu cobro pelos meus serviços ou quanto que eu cobro para atender esse caso? Se isso já aconteceu com você, se você já teve dúvidas de como precificar ou se você não sabe quanto cobrar pelos seus serviços, fica aqui no vídeo de hoje, eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. Saber quanto cobrar, saber como precificar pelos serviços é uma dúvida muito comum no início da carreira. E essa dúvida costuma vir acompanhada também da insegurança. Muitas vezes, além de não saber quanto cobrar, o profissional fica com medo, ele fica com vergonha, fica com receio na hora de falar o valor, achando que o cliente vai achar caro demais ou que o cliente não vai fechar por conta do preço que ele está cobrando. E aí, nesses casos, geralmente os advogados acabam cobrando muito pouco para não ofender o cliente, para garantir a assinatura do contrato, e aí depois se arrependem, porque o tamanho do trabalho, a quantidade do trabalho, ela não muda por você cobrar muito ou cobrar pouco, né? Isso geralmente acontece principalmente nos primeiros casos. Mas hoje eu vou te mostrar exatamente como precificar os seus serviços para que no próximo atendimento você já saiba exatamente quanto cobrar, que você já tenha certeza de que não está cobrando nem muito pouco pelo serviço que será prestado e nem muito caro, que o cliente eventualmente não feche em virtude do preço. Você já vai ter a garantia e a confiança de passar o valor por ter certeza que é um preço justo pelo serviço que será prestado. O primeiro ponto da precificação dos seus serviços, da precificação de honorários, é conhecer os seus custos. Gente, saber os seus custos é fundamental para você saber o mínimo que você tem que cobrar, para você saber o quanto que você tem que cobrar para não pagar para trabalhar, tá? Então, é uma conta de padeiro, tá? Eu até fiz aqui, depois eu coloco aqui do lado da tela o print, a foto para vocês. Mas basicamente, tá? Aqui tem a precificação de honorários. Você vai listar as suas despesas mensais fixas, tá? Então você vai incluir aí tudo que você tem de despesa fixa na sua prestação de serviço. Aluguel, luz, água, internet, limpeza, material do escritório. Se você não tem um escritório físico, se você trabalha em casa, vê quanto que você gasta, porque você paga o aluguel da sua casa, então uma parte desse aluguel paga com a entrada do escritório, porque você tem o seu escritório na sua casa, né? Então faz a divisão ali, entende os seus custos, inclui nessas despesas fixas também o seu salário, tá? Um valor mínimo de salário para você sobreviver, porque é fundamental ter essa separação das entradas do escritório e do salário pessoa física, né? Esse é assunto para outro vídeo, mas põe um valor mínimo de salário ali e ver quais são seus custos mensais fixos e, inclusive, os variáveis, uma média dos variáveis também. Com esse valor, né, aqui no meu cálculo deu 5.450 de custos mensais. Pega quantas horas você trabalha por dia, quantas horas dá por semana e quantas horas dá por mês. Então, digamos que você trabalha aí 8 horas por dia, todos os dias, você vai ter um total de horas trabalhadas no mês de 160 horas trabalhadas, tá? Então, pega o valor fixo ali das suas despesas, 5.450, e divide pelo número de horas que você trabalha. R$ 34,06 é o valor mínimo da sua hora que você tem que cobrar para não pagar para trabalhar. É o valor mínimo que você tem que cobrar para cobrir as suas despesas, tá? Então, vamos fazer a conta aqui. Apareceu um caso lá, apareceu um cliente, ele quer fazer uma ação lá. Vamos fazer uma média de que para fazer essa ação, você vai levar 8 horas para fazer a petição inicial. Nossa, Carol, mas tudo isso? Gente, aqui no cálculo entra todo o tempo de estudo, todo o tempo de pesquisa, atendimento do cliente, todo o tempo que você está em função do caso, tá? Então, por isso, às vezes, para escrever, para redigir a petição inicial, vai levar 2 horas, 1 hora, mas você tem que incluir todo o tempo no cálculo. Então, 8 horas para a petição inicial, 1 hora para audiência de conciliação
incluindo aí deslocamento, preparação para o ato, 6 horas para audiência de instrução, também deslocamento, estudo, preparação, análise e tudo mais, 3 horas para elaborar as alegações finais, né? Você vai precisar ler todo o processo, redigir a peça, 24 horas de atendimentos mensais. 24 horas eu tô considerando um tempo médio de processo de 2 anos, tá? Se você pegar um processo mais complexo, mais longo, você faz uma média aí de 1 hora por mês de duração do processo, porque vai ter petição intermediária, vai ter movimentações ali de e-mail, vai ter atendimento do cliente, retorno, então uma média, tá? Uma conta bem de padeiro, uma estimativa bem por cima, é claro que você vai analisar caso a caso, fazer suas próprias estimativas de acordo com a realidade do seu escritório, da sua comarca também. Nessa ação aqui a gente teve, né, por uma média 42 horas de trabalho. 42 horas de trabalho vezes R$ 34,06, que é o valor mínimo da hora, você teria que cobrar no mínimo para esse caso R$ 1.430,52 para cobrir as suas despesas. A gente nem tá falando de lucro ainda, tá? E aí aqui, se você vai colocar lucro, então, por exemplo, Carol, eu quero pagar as minhas despesas e ter mais aí 2, 3, 5 mil de lucro por mês. Então aqui nos 5.450 você adiciona mais a perspectiva de lucro. E aí o valor mínimo da sua hora que você vai ter que cobrar para chegar naquele lucro vai aumentar e aí você faz o cálculo. Gente, vou deixar um print aqui. É uma conta bem de padeiro, tá? Você vai ter que analisar a sua realidade, adaptar isso aqui para a sua realidade, para a sua advocacia, para a sua comarca, enfim. Mas é para você ter o valor mínimo, para você saber o mínimo que você tem que cobrar para não pagar para trabalhar. Porque daqui a pouco você tá cobrando tão pouco, tão baixo, que você tá tendo que tirar dinheiro do bolso para pagar as suas despesas e tá aí prestando serviço para as pessoas. Então esse aqui é para você saber o limite mínimo que você pode chegar numa negociação. Feito o cálculo dos custos mensais, você sabe de onde partir, você sabe o valor mínimo para começar a negociar. Agora vamos para o segundo passo, que é a pesquisa de mercado. Gente, o mercado, dependendo de onde você está, de onde você presta o seu serviço, dependendo da oferta e da demanda que tem ali, os valores são diferentes. Você pode pegar um advogado com o mesmo nível técnico, mesma qualificação, mesmas formações, mesmas graduações, no interior de um estado e São Paulo capital. O preço do advogado do interior em comparação com o preço do advogado de São Paulo capital, ainda que eles sejam exatamente iguais no quesito qualificação técnica e competência profissional, os preços serão diferentes, porque os custos dos dois lugares são diferentes, o mercado dos dois lugares são diferentes, a demanda dos dois lugares são diferentes. Então você precisa analisar e conhecer o seu mercado, a sua realidade, aonde você está inserido, onde você está prestando o seu serviço. E como que você vai fazer essa análise? Faz uma pesquisa de mercado, considerando os valores mínimos e máximos da tabela da OAB do seu estado. Então, tá? A OAB tem as tabelas de honorários para cada área, para cada tipo de ação, com valor mínimo e máximo. Pega a tabela da OAB, faz uma análise e, em paralelo a isso, analisa os seus concorrentes. Faz uns orçamentos aí, pede para alguém fazer uns orçamentos, ou se não sei como que é a abertura dos profissionais aí onde você está, se eles trocam esse tipo de informação, se trocar, se tem grupo do AB, se você tem possibilidade de perguntar, pergunta, troca uma ideia com os colegas e vê a média que os concorrentes estão cobrando. Com essa média de mercado e com a sua estrutura de custos, seu cálculo de custos na mão, você já vai ter uma margem de negociação. Você sabe o seu valor mínimo para cobrir seus custos, sua perspectiva de lucro, e você também sabe o valor médio de mercado. Então aqui você já tem uma margem de negociação. Você não vai cobrar abaixo do valor mínimo para cobrir os seus custos e perspectivas de lucro, mas você também não vai cobrar um valor exorbitantemente maior do que a média de mercado, porque senão o cliente obviamente não vai fechar. Então você tem aqui dois parâmetros com uma margem entre eles para negociar na hora de fechar o contrato. É claro que você também vai ter que analisar caso a caso, a complexidade do caso. Às vezes você vai pegar um caso que lá na tabela da OAB tá R$5.000, mas é uma estrutura simples, e aí quando você vai analisar o seu caso, o caso do seu cliente, tem muito mais
desdobramentos, tem muito mais coisas para serem resolvidas, então obviamente o preço também terá que ser maior. Mas o importante mesmo é você ter esses mínimo e máximo, para você não fechar contratos abaixo do seu valor mínimo, para não pagar para trabalhar, para daqui a pouco não estar tendo prejuízo na sua prestação de serviço, e também para você não deixar de fechar contratos, não perder clientes por estar cobrando um valor muito acima da média de mercado. Não fique preso à tabela da OAB, não fique preso ao valor dos seus concorrentes, não fique preso ao seu valor mínimo, mas tenha esses dados em mãos para que você saiba os seus limites e negocie e trabalhe dentro disso de acordo com cada caso, a complexidade de cada caso, cada cliente, enfim, forma de negociação, forma de pagamento, prazo e tudo mais. Com esses parâmetros em mãos, vocês já vão ter muito mais segurança, muito mais confiança para cobrar os seus honorários, e com o tempo a precificação se torna algo comum, se torna algo quase automático. Você vai conhecendo o seu trabalho, você vai conhecendo o valor do seu serviço, vai entendendo a entrega que precisa ter em cada tipo de caso também, e isso fica muito mais fácil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês consigam precificar corretamente os seus serviços, espero que tenha ajudado efetivamente, aí clareado um pouco esse assunto que é tão polêmico, que é tão assustador para muitos advogados, muitos profissionais no início da carreira. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e os colegas que já estão aí no mercado também, se tem alguma dica ou alguma técnica diferente de precificação, compartilha com nós. Não esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal para não perder nenhum conteúdo. Até mais!